Tudo bem, irmãos? Graças e paz. Vamos dar início à nossa devocional de hoje de manhã. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, pedindo a sua condução. Pedro, meu irmão, faz essa oração para a gente começar. Vem aqui à frente. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que temos nesse dia especial, dia chuvoso, em que o Senhor nos permite estar aqui na tua casa para te adorarmos, para te bendizermos. Ó Deus, nós te agradecemos pela salvação em Cristo. Ó Deus, nós te agradecemos pelo dom do teu Espírito que nos fortalece, que nos conduz, que nos sustenta. Muito obrigado, Senhor, por todas as dádivas que o Senhor nos concedeu. A nossa oração nessa manhã, Senhor, é te rogando que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor receba, ó Deus, o culto que há de ser prestado ao Senhor e que esse dia, ó Deus, seja um dia reservado à adoração ao teu santo nome. Que possamos guardá-lo, que possamos, ó Deus, nesse dia meditar na tua lei, ó Deus, e viver para a glória do teu santo nome, não somente nesse dia, mas em todos os outros dias que o Senhor nos permite. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos fazer a leitura do Salmo de número 13. Salmo de número 13. Nós faremos essa leitura alternada. Eu lerei os versículos ímpares, os irmãos lerão os versículos pares. Salmo de número 13. Leamos. A mestra de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Amém. Cantemos ao Senhor. Cantemos ao Senhor que tem nos feito muito bem, como diz esse salmo.
sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 27. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o capítulo 28, versículo de número 2. 1 Samuel, capítulo 27, até o capítulo 28, versículo 2. Primeira Samuel 27, até o versículo 2 do capítulo 28. Diz assim o texto bíblico. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo a esperança e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreíta, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aquis, naquele dia, a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Subia Davi com seus homens e davam contra os Gesuritas e os Gezitas e os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra, desde Telã, na direção do sul, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois, e os jumentos e os camelos, as vestes, voltava e vinha a Aquis.
E perguntando a Aquis: contra quem deste hoje? Davi respondia: contra o sul de Judá, e o sul dos Jeremeitas, e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denuncie, dizendo: assim Davi o fazia. Este era o seu proceder todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, meu Senhor, pelo privilégio que temos de servir ao Senhor. Pedimos, meu Pai, graças ao Senhor nesse instante, quando estamos lendo a Tua palavra e buscamos nela, Senhor, orientação para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Senhor, dá-nos graça nesse sentido. Ensina-nos, ó Senhor, nesta manhã. É no nome de Cristo que nós te rogamos. Amém. Irmãos, fé e paciência são duas coisas difíceis de se exercer. Nós precisamos saber que precisamos confiar no Senhor. Nossa confiança no Senhor deve ser irrestrita. Mas nem sempre o Senhor responde, aliás, na maioria das vezes, Ele não responde na velocidade que nós gostaríamos. No final das contas, o que acontece é que a gente fica tendo que esperar, ser paciente. O autor aos Hebreus, no capítulo número 6, versículos 11 e 12, ele diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para com a certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdaram as promessas. Note que o autor aos Hebreus coloca dois pontos importantes aqui. Ele diz que essas pessoas que ele descreveu, eles herdaram a promessa por causa da fé e por causa da longanimidade, por causa da paciência. Mas nem sempre é fácil lidar com as situações da vida com paciência. Nós precisamos entender que quando nós nos utilizamos da impaciência, nós, na verdade, abrimos mão também da fé, porque uma está atrelada à outra. Mas as circunstâncias da vida, às vezes, nos pregam essas peças. Isso foi o que aconteceu aqui com Davi. A história de Davi, meus irmãos, é uma história fantástica e, com certeza, uma história fascinante. Mas se tem uma coisa especial que o Senhor faz com relação aos personagens que integram as Escrituras, é que nenhum deles é apresentado como herói como nós o conhecemos. Na verdade, cada um deles é apresentado como pecadores. E como pecadores, nós podemos ver tanto os seus acertos, no que diz respeito a confiar no Senhor, como os seus erros. E nós estamos acompanhando um bocado dessa vida de Davi, desses altos e baixos que Davi está vivendo. Davi passou 10 anos sendo perseguido por Saul. E esses 10 anos foram anos difíceis. Então nós vamos ver um Davi que tem a oportunidade de matar Saul e não faz. Mesmo Saul perseguindo e tentando matá-lo, ele resolve executar a misericórdia e buscar a reconciliação. Mas logo em seguida nós vemos o mesmo Davi, por causa de um xingamento de um homem louco, ele pronto para matar esse homem com todos os outros homens que estavam com ele. E se não fosse Abigail, Nabal teria sido assassinado por Davi. Logo em seguida nós vemos Davi extremamente corajoso, de novo, poupando a vida de Saul e dizendo com todas as palavras que o Senhor iria poupá-lo, que o Senhor estaria ao lado dele e que ele não levantaria a mão contra Saul. E o próprio Saul termina o texto que nós lemos a semana passada, dizendo: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Que promessa magnífica que o próprio inimigo dele estava dando. Era Saul que estava dizendo isso. Mas de repente, no capítulo 27, nós vemos de novo uma queda em Davi. De novo vemos Davi um pouco vacilante.
E ao ver esse vacilo de Davi, essa fé abalada dele, nós conseguimos ver também as consequências disso e o alerta, para que nós entendamos que, às vezes, as dificuldades da vida nos levam a termos uma fé fraquejada e a sermos impacientes. Isso não é uma boa coisa, isso sempre dá ruim, mas que a gente precisa fazer justamente o oposto. Não é a primeira vez que Davi vai para Gate, ele já foi outras vezes. Mas eu quero que você note o que aconteceu aqui em específico. Em primeiro lugar, dos versículos 1 e 2, o texto nos mostra que Davi tem um cuidado, uma preocupação que é nova no que diz respeito a ele. É claro, ele tem uma série de problemas aqui, mas eu quero que você note as palavras com a qual o autor descreve a situação de Davi. Versículo número 1 diz assim: disse, porém, Davi consigo mesmo. Ele fala para o seu próprio coração, ele fala para si mesmo. Vejam que a questão toda aqui começa justamente porque Davi começa a conversar com seus próprios botões. Ele começa a questionar os problemas. Já fazem 7 anos que Davi está fugindo. Ele não sabia, mas só faltava mais 3 para encerrar essa agonia. Veja, estava tão perto de terminar esse desespero, não é? Já faziam 7 anos. Mas de repente, depois de 7 anos, devido às lutas que Davi possui, ele chega agora e diz: eu tenho um problema na mão e eu preciso encontrar uma solução para isso. Nossa dificuldade começa justamente quando nós achamos que quem vai resolver o nosso problema somos nós mesmos. E quando a gente começa a olhar para os nossos problemas e começa a achar que Deus está demorando e que eu preciso fazer alguma coisa. Olha só o que ele diz aí, versículo número 1. Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Notem que essa frase parece uma frase simples, mas isso é uma demonstração de fraqueza de fé. Porque o próprio Deus tinha ungido Davi como rei. Não só ele, mas você vai ouvir Abigail falando isso, o próprio Saul falando isso, dizendo que Davi vai perecer. No capítulo anterior estava Davi todo confiante, dizendo: ninguém consegue impedir, porque o Senhor está fazendo isso por mim. Nós vimos o Senhor livrando Davi de situações impossíveis, quando Davi estava encurralado no pé de uma montanha, Saul cercando ele da frente por trás, e de repente aparece os filisteus invadindo, e Saul precisa abortar e sair. Davi não se lembra de todos esses detalhes, de como o Senhor fez com que um exército inteiro estivesse dormindo e ele andasse com o seu moço, conversando no meio desses homens todos, chegando lá, pegando as peças de Saul, a lança de Saul, saindo. Ele não se lembra disso. Vejam, quando a nossa fé se enfraquece, nós nos esquecemos de como o Senhor já cuidou de nós. E aí nós ficamos preocupados com as coisas que podem acontecer. Qual é a preocupação de Davi aqui? Eu não vou conseguir continuar fugindo para sempre. São 7 anos fugindo. Gente, são 7 anos fugindo, mais cedo ou mais tarde, quem persegue, ganha. Não tem jeito. São 7 anos fugindo e de Saul no encalço dele o tempo inteiro. Ele chega agora e diz: não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, Saul vai me alcançar. A conclusão dele é uma conclusão por falta de fé. Nesse momento, Davi estava abalado e no seu abalo, ele não consegue mais enxergar outra solução. Salmo 13, que nós acabamos de ler. Davi, no Salmo 13, diz: até quando, Senhor? Até quando? São 7 anos, Senhor. 7 anos sendo perseguido. Até quando, Senhor, eu vou continuar fugindo? Até quando eu vou para longe? É interessante porque o Salmo 13 termina dizendo: eu confio no Senhor. Mas o que aconteceu aqui nesse momento é que Davi parou nesse instante de confiar em Deus. O que leva alguém a parar de confiar em Deus? É porque Davi tem problemas demais para resolver agora. E esses problemas estão levando Davi a tomar uma atitude estranha. Qual é a atitude dele? Versículo 1. Ele diz assim: nada, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de toda a esperança e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Qual é o plano de Davi? Vou para a terra dos filisteus. É a primeira vez que ele faz isso? Não, não é a primeira vez que ele faz isso.
Se você voltar alguns capítulos nesse livro, você vai encontrar Davi indo para Aquis, também lá na cidade de Gate, e chegando lá, reconheceram ele, e ele, com medo de morrer, precisou fingir-se de louco, babando e se agarrando com as paredes, para que o rei olhasse e disse: está achando que está faltando pouco doido? Tem pouco doido na cidade, você ainda não traz mais um para eu olhar? Manda o doido embora, e ele fugiu. A primeira vez que Davi tentou fugir para lá, não deu muito certo, deu muito errado, quase que Davi morre. Se você olhar o capítulo 26, no versículo de número 19, veja que Davi acusa os inimigos dele de querer justamente isso. Ouve, pois, agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai, serve outros deuses. Davi chega e diz: são esses camaradas malditos do Senhor, estão querendo me tirar de Israel e me mandar para a terra dos filisteus. Quando você chega no capítulo 27, quem é que decide ir para a terra dos filisteus? É Davi. Ele olha para toda a terra de Israel e pensa: não existe lugar seguro para mim. Não existe um lugar para onde eu possa correr. Não tem um lugar onde eu possa me esconder. É incrível porque quando o Senhor falou com Davi por meio do profeta, disse para ele ficar numa determinada região. Enquanto Davi esteve naquela região desértica, Davi esteve sendo protegido pelo Senhor o tempo todo. Mas nesse instante, Davi se esquece de onde Deus mandou e começa a planejar qual é o melhor lugar. Qual é o melhor lugar? E ele pensa: o melhor lugar é entre os filisteus. Porque se eu for para a terra dos filisteus, Saul vai desistir de ir atrás de mim. Porque, em tese, em primeiro lugar, Saul não é louco de enfrentar os filisteus para me pegar. Então, o lugar já é ruim para eles. Segundo lugar, se eu fugir para a terra dos filisteus, Saul ganhou. Saul já ganhou. Eu me tornei um filisteu junto com ele. Davi está angustiado. E é isso que ele faz. O texto nos diz, no versículo de número 2, que ele se dispôs com seus 100 homens, com ele estava, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi vai para a principal cidade dos filisteus. São cinco grandes cidades. Ele vai para uma delas, a cidade de Gate. Eram 5 príncipes, 5 reis, e esse rei se chamava Aquis. Foi o mesmo rei para onde ele já foi, lá no capítulo 21. De repente o texto nos diz, versículo de número 3, o motivo pelo qual Davi está tão agoniado. O texto diz assim: habitou Davi em Aquis, em Gate, ele e quem mais? E os seus homens, cada um com a sua família, Davi com ambas as suas esposas, Ainoã e Abigail. Quando Davi fugiu de Saul, Davi estava sozinho. Davi estava desarmado, correndo feito um louco, assustado. Quando você está sozinho enfrentando uma luta dessa, você se vira, você dá seu jeito. Davi não está mais só. Davi agora tem 600 homens. Aí você pensa assim, são 600 homens solteiros. Mas o que é que a gente descobre agora? Que não são 600 homens solteiros. O texto diz que cada um deles tinha uma família. E adivinha quem já tem família também? São 7 anos fugindo. Davi já tem família também. Davi tem 2 esposas agora. Davi tem Ainoã e Davi tem Abigail. Uma coisa é você fugir por 7 anos sozinho. Outra coisa seria você fugir com 600 homens solteiros. Aí você é forte. Outra coisa é você fugir com 600 homens, com suas famílias, mais Davi com sua família. O que é que levou Davi a fraquejar? O medo de perder a família. Davi está com medo de Saul matar a sua família e matar a família desses homens. O maior medo deles é porque a família às vezes nos assusta. Perder a família é assustador. Enfrentar uma situação como essa é assustadora. Pensem comigo,
Se for para enfrentar uma guerra sozinho, a gente encara. Pode vir. Agora, uma coisa é você ver soldado na rua com você, esposa e filhos dentro de uma casa. É completamente diferente. Você está acompanhado da sua família, correndo um risco de vida, é muito diferente de você estar sozinho. O que levou Davi a fraquejar na sua fé foi medo de perder a família. Ele pensa então em Gate. O interessante é que da última vez que Davi esteve em Gate, ele estava sozinho, desprotegido, precisou fingir de doido para fugir de lá. Só que agora Davi chegou em Gate, não sozinho, mas com um exército pequeno, 600 homens guerreiros de primeira linha. Agora Aquis o recebe de forma diferente. Naquele momento Davi corria risco de vida. Agora Davi é uma excelente aquisição. Lembre-se, Davi está trabalhando como mercenário. E como mercenário é um exército que serve a quem paga melhor. E Davi, com esses 600 homens, com esses mercenários, está na cidade de Gate. Só que a cidade de Gate era um centro cosmopolita, era central do reino. Davi, então, tem uma ideia brilhante. E a partir de agora nós vamos ver, meus irmãos, que quando nós tomamos uma decisão não pautada na fé, uma decisão impaciente, isso nos leva a ter que tomar outras decisões que, na sua maioria das vezes, são decisões também pecaminosas. Quando nós agimos por falta de fé, cheio de impaciência, nós somos levados a tomar decisões pecaminosas. Primeira decisão de Davi aí foi relativamente boa, mas sempre por trás do texto tem um pecado. Olha o que ele faz. Disse Davi a Aquis: se achei mercê na sua presença, ou seja, o rei gostou de ter um exército todinho com ele. Ele diz assim: dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. A lógica de Davi é muito boa, só que Davi está sendo estratégico. Davi não é menino, Davi é sabido. E como homem sábio, ele vai manipular Aquis o tempo inteiro. Isso é a tristeza do pecado de Davi aqui. Davi se torna um manipulador. Porque, afinal de contas, ele não tem mais a sua confiança irrestrita em Deus, nem paciência de esperar em Deus. Ele precisa dar o seu jeitinho. E no jeitinho dele, ele vai tentar manipular Aquis. Enquanto Davi estava na cidade de Gate, Davi estava debaixo dos olhos do rei e da corte do rei. Então, você tem, de repente, aqui, por baixo, tem umas 1000 pessoas. Você tem ideia do que é gerenciar umas 1000 pessoas? Porque tem 600 homens de guerra, as famílias deles e a família de Davi. Por baixo aí tem umas 1000 pessoas. O que é gerenciar 1000 pessoas dentro de uma cidade que não era tão grande assim? Só em ter eles entrado já tinha aumentado muito a população da cidade, e agora debaixo dos olhos de toda a corte de Aquis, a qualquer instante tinha alguém olhando ou para Davi, ou para algum dos homens de Davi, ou para alguém da família deles. Tinha alguém vigiando o tempo inteiro. Davi chega para Aquis, então, de forma muito sutil, e ele vai fazer isso o tempo inteiro. O que ele faz aqui é sugerir que é fiel a Aquis, quando na verdade ele está esfaqueando Aquis pelas costas. Ele está traindo a confiança do rei Aquis. Ele se chama de seu servo, notou aí? Ele diz: o teu servo vai morar na cidade do rei. Eu não sou digno de morar na cidade do rei. Me arranje um outro lugar para a gente morar, porque a gente está entulhando a cidade. São 1000 pessoas a mais dentro da cidade. A gente está entulhando a cidade. O que Davi está querendo, na verdade, é a proteção de Aquis, mas não está debaixo dos olhos de Aquis. E o que mais triste aqui é ver que funciona. Aquis é enganado por Davi. E Aquis pensa que Davi é uma excelente aquisição para ele. É tanto que, se você prestar atenção, o texto nos diz que Aquis escolhe uma cidade toda só para dar para Davi. A cidade de Ziclag, 40 quilômetros da cidade de Gate, uma cidade que ficava na fronteira de Simeon, dentro da tribo de Judá. Olha só, Davi está ainda dentro do território da tribo de Judá, dentro da região próxima a Simeão, mas numa cidade que, até onde a gente sabe, não foi conquistada. Então, essa cidade pertencia ainda aos filisteus. Ele chega e diz: a cidade de Ziclag é sua.
É incrível porque o texto termina dizendo, e a partir desse dia, realmente, a cidade de Ziclag pertenceu a todos os reis de Israel. Quis deu uma cidade para Davi e nunca mais Davi devolveu. Então a família de Davi tomou conta dessa cidade. Porque é bom para Davi ir para uma cidade menor, distante 40 quilômetros de Gate. Porque agora Davi pode fazer o que ele quiser e não tem mais quem vigie. É isso que ele queria. E é por isso que, a partir do versículo de número 7, o texto vai nos mostrar o que Davi fez. Davi não ficou muito tempo lá. Davi só ficou 1 ano e 4 meses. É pouco tempo. Se você pensar que ele já está há 7 anos fugindo. 1 ano e 4 meses foi o tempo que ele passou aqui. O que ele fez durante esse 1 ano e 4 meses que ele estava com todos esses seus homens morando na cidade de Ziclag ali? Ele guerreou. Mas olha só o que ele fazia. O texto diz assim, que ele subia com seus homens e dava contra os Gesuritas, os nomes são ruins, são os trava-línguas, Gesuritas, os Gerzitas e os Amalequitas. Esse pessoal eram nômades que moravam desde a região de Telã, direção do sul, até a região do Egito. Vejam que eles ocupavam uma área grande. Esses homens que moravam nessa região, esses povos, tinham sido ordenados por Deus a Josué que matasse todos, lá atrás. Mas os irmãos vão lembrar que eles não conseguiram fazer isso. Quando chega o período dos juízes, as tribos não conseguiram matar os inimigos e eles continuaram na terra. Então precisava se limpar a terra desses povos, porque eles eram ímpios e o Senhor já os tinha castigado, juízo contra eles, de que eles deveriam ser mortos mesmo. Então a ordem do Senhor lá para Josué, lá atrás, era mate todo mundo. E esses povos aqui estavam na lista. Israel não conseguiu e passou a tentar conviver com eles. Davi agora, morando na cidade de Ziclag, ele olha em direção às proximidades de Judá e começa a ver esses povos espalhados por ali. E o que é que ele começa a fazer? Ele começa a fazer incursões para essas cidades, para esses povoados, para matar esse povo todinho. Qual é o detalhe? Esses eram aliados dos filisteus. Eles eram aliados de Aquis. Eles não eram inimigos de Aquis. Davi está morando na cidade de Aquis, na cidade de Ziclag, está montando um exército e indo contra os próprios aliados de Aquis. E ele diz que ele vai lá e ele mata todo mundo. O texto diz que ele matava homem, mulher, criança, matava todo mundo. Matava tudo. Por que ele matava tudo? O texto explica no versículo número 11 por que ele matava tudo. O medo dele era que alguém dessa cidade escapasse, viesse até a cidade de Gate, contasse para Aquis que o exército de Davi tinha invadido. Se Aquis ficasse sabendo que Davi estava matando os aliados dele, Davi estava perdido. Então Davi fazia uma limpa e matava todo mundo. Mas olha como o cabo era sabido. Ele pegava tudo que tinha na cidade, o texto nos diz que ele pegava lá na cidade, versículo de número 9, ovelha, boi, jumento, camelo, roupa, juntava tudo, aí você pensa assim, ficava para ele. Não, ele levava de presente para Aquis. Levava de presente para Aquis. E aí Aquis ficava feliz, porque de repente ele se via ficando cada vez mais rico. Mas ele tem uma preocupação, ele pergunta para Davi, quem foi que você atacou, que pegou esse monte de coisa para trazer para mim agora? Quem foi que você atacou? Resposta de Davi. Vejam, Davi não necessariamente mente, mas ele está enganando de todo jeito. Ele diz sempre meias verdades. Olha como é que ele responde. Contra quem você foi, versículo 10? Sul de Judá. É verdade? É. Porque onde esse pessoal ficava? Na região sul de Judá. Ele diz, para onde você foi mais? Depois eu fui ao sul dos Jeremitas. Depois ao sul dos Queneus. Ele só dizia que ia para o sul. Foi para o sul de tal região, sul de tal região. O que é que Aquis está entendendo? Davi está atacando o povo de Judá. Ele está atacando os compatriotas dele e está pegando as coisas dos compatriotas dele e trazendo para mim. Isso é um sinal de lealdade. Davi está jogando em duas frentes. Isso é estratégia militar. O povo de Judá estava muito satisfeito com Davi, porque Davi estava matando os inimigos dele tudo ao redor. Aquis estava muito satisfeito com Davi, porque Davi estava atacando Judá e trazendo muitos presentes para ele.
Davi ganha de todos os lados, mas Davi está mentindo. Davi está falseando. Quando você para de agir com fé e começa a agir com impaciência, você tem que dar um jeitinho nas coisas. Você tem que dar um jeitinho nas coisas. É por isso que o texto nos diz que Davi procedeu assim, versículo número 11. Isso é triste. Este foi o seu proceder todos os dias que habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E aí no versículo 12 diz, e Aquis confiava em Davi. Por que ele confiava tanto em Davi? Davi estava dando provas de lealdade, estava atacando o próprio povo e trazendo os espólios de guerra para ele. Davi estava dando prova de que era fiel. Ele o confiava. E o texto nos diz assim, que olha por que ele achava. Fez-se por certo aborrecível para com o seu povo de Israel. Com certeza o povo rejeitou ele, Israel rejeitou ele, e ele está tão revoltado que está querendo matar todo mundo de lá agora. O que acontece aqui é que a ingenuidade de Aquis faz com que tudo que Davi diga se torne verdade para Aquis. E Davi nunca diz uma coisa direta, sempre diz uma meia verdade. Acontece que no capítulo 28, Aquis entrou numa guerra e resolveu guerrear contra Israel. Guerra, inclusive, que nos próximos capítulos vai matar Saul. E quando ele resolve entrar na guerra, no versículo número 28, capítulo 28, versículo número 1, ele nessa guerra contra Israel, primeira coisa que ele pensa, eu preciso contar com o exército de Davi. Mas se Davi faz 1 ano e 4 meses que está lutando contra Judá, o que era mais correto se pensar? Que Davi estaria lutando ao lado dele contra Israel. Simples. Coitado do Aquis, está completamente enganado, porque Davi passou um laço em Aquis. O que aconteceu aqui, meus irmãos, é que ele diz assim, fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens, você vai guerrear comigo. Você pensa agora aqui, Davi agora está encurralado, e eu quero que você entenda isso. Quando você age sem fé e com impaciência, primeiro, você precisa ficar dando jeitinho nas coisas. Mas segundo, vai chegar uma hora que você vai estar encurralado. Vai chegar uma hora que você vai estar encurralado. E você vai ter que tomar uma atitude muito mais drástica contra o povo de Deus. Sabe como é que Davi age? De novo, com meias palavras. Qual é a resposta de Davi, versículo número 2? Assim saberás quanto pode o teu servo fazer. A resposta de Davi é, o rei chega e diz, eu quero que você lute do meu lado. Você com seus homens tem que lutar do meu lado. A resposta de Davi, agora você vai saber o que é um homem para lutar. Só que isso tem duplo sentido. Pode significar que Davi está dizendo para Aquis, você agora vai ver o que é um povo valente quando eu derrotar os judeus, os israelitas. É assim que Aquis entende. Por que Aquis entende isso? Porque Aquis está completamente enrolado na conversa de Davi. Mas o que é que Davi pode estar dizendo também? Agora você vai saber o que é um povo valente quando eu me voltar contra você. A palavra de Davi tem duplo sentido, porque Davi diz que vai lutar contra os inimigos, mas Davi não diz quem é o inimigo. Quem é o inimigo? Coitado do Aquis, está tão enganado, versículo número 2, que diz assim, por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Vou te fazer minha guarda pessoal. Você vai ser minha guarda de segurança. Já parou para pensar? Colocar Davi como guarda de segurança do rei. Isso não vai dar muito certo. Se você pular um pouquinho aí na sua Bíblia, você vai descobrir que os homens dos filisteus, no capítulo 29, vão desconfiar. Rapaz, os judeus têm fama de trair na última hora, voltar e a guerra se inverter todinha. Você vai colocar Davi justamente e ele fica irado contra os seus conselheiros. Porque ele diz, Davi é confiável. 1 ano e 4 meses, Davi, derrotando os meus inimigos e trazendo espólio para mim. Quando, na verdade, Davi estava derrotando os aliados dele e trazendo os espólios para ele. Os homens pressionam, até que chega uma hora que o rei resolve
não perder o seu próprio exército e diz: Davi, volta para Ziclag. Volte para Ziclag com seus homens, fique lá na retaguarda. Como é que Davi reage? Todo ofendido. Como é que o senhor faz uma coisa dessa comigo? Isso é uma ofensa. Eu estou aqui para trabalhar. E ele volta para Ziclag. Lembra por que é que ele agiu com falta de fé e com impaciência? Ele estava com medo de perder a família. E no dia que ele voltou para Ziclag, no capítulo 30, os amalequitas tinham levado a família dele. Levou todo mundo. E o capítulo 30 será um capítulo de choro e angústia, porque os amalequitas levaram todas as mulheres e as crianças e espalharam. E eles tinham agora que juntar todo mundo. Então, meus irmãos, quando nós agimos sem fé e com impaciência, às vezes nós precisamos entender que vamos entrar numa encurralada. E agir sem fé e com impaciência nunca vai nos dar aquilo que a gente espera receber. O que Davi queria? Proteger a família. O que é que Davi não conseguiu? Proteger a família. Isso aqui, meus irmãos, é uma lição para nós hoje. Porque, na verdade, se você for olhar, todos nós passamos por angústias desse tipo. Todos nós passamos por situações difíceis. Não é fácil você estar com sua mulher e seus filhos sendo perseguido numa situação ruim, num bairro ruim, violento. Não é fácil você estar correndo risco de vida com a esposa e com os filhos. Sozinho a gente se vira, mas com a família é difícil. Qualquer um aqui diria, se for para passar fome, eu passo. Mas ver um filho passando fome é difícil, é difícil. Se for para morar na rua, eu não creio que nenhum aqui que está aqui diria, eu tenho dificuldade com isso. Não, se for para morar na rua, a gente mora na rua. A gente não tem problema nenhum com isso. Mas levar filho, levar esposa, é difícil. É difícil. A situação de Davi é difícil. Mas eu quero lembrar a vocês que o que é que fez a diferença aqui? Se você for para João, Evangelho de João, capítulo número 12, você vai encontrar lá um filho de Davi também passando por uma situação difícil, de dor e de sofrimento. Mas quando você chega, a partir do versículo de número 27, ele diz assim: agora está angustiada a minha alma, que direi eu? Jesus extremamente angustiado. Aí ele diz assim: que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Em meio a uma situação tão difícil, a pergunta de Jesus é: o que eu vou dizer? Senhor, me tira dessa? Senhor, salva, livra minha pele? É isso que eu vou orar? Ele diz assim: mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Ele chega agora e diz: eu sei que o Senhor tinha um propósito. Eu conheço a história do Senhor. E o que é que ele diz em seguida? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O que é que Jesus fez que foi diferente de Davi? Se da mesma forma como Davi estava angustiado, com a sua alma angustiada, e ficou conversando com o seu coração, o que é que Jesus fez com a sua alma angustiada? Conversou com Deus. Enquanto Davi, com sua alma angustiada, procura encontrar uma saída, descrendo no Senhor, o que é que Jesus diz? Eu confio plenamente no seu propósito, no seu plano. Enquanto Davi está tentando salvar a própria família, qual é a preocupação de Jesus? Eu quero glorificar o seu nome. Eu quero glorificar o seu nome. Pai, glorifica o teu nome por meio da minha vida. Nós vemos Jesus agindo com fé e com paciência. Quando nós agimos sem fé e sem paciência, meus irmãos, nós tomamos decisões erradas. Nós começamos a nos precipitar. E a nossa decisão errada, às vezes, pode ser muito bem justificada. A gente pode olhar para o lado e dizer: mas pastor, eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso agir. E essa nossa ação justificada, na verdade, é um ato de descrença.
Porque quando nós fazemos essas coisas, a nossa preocupação principal somos nós mesmos. E quando nós nos preocupamos com a nossa situação, como nós estamos, nós agimos sem fé e sem paciência. E quando nós fazemos isso, geralmente a decisão é a decisão errada. Se estamos passando por momentos difíceis, de angústia, de tribulação, de tristeza, se estamos passando por isso, o que é que nós precisamos fazer? A Bíblia nos orienta a colocarmos tudo em oração e confiarmos plenamente no Senhor e buscarmos que o nome dEle seja glorificado. E não a minha proteção pessoal, e não minha preocupação com as coisas daqui. Porque Ele disse que eu deveria buscar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto? O resto vai ser acrescentado, mas nós não possuímos fé suficiente para isso. E quando nós não possuímos fé suficiente para isso, a gente se torna impaciente. E quando nós nos tornamos impacientes, nós tentamos dar o nosso jeitinho. Dar jeitinho, meus irmãos, não é uma forma de agir que glorifique a Deus. Quando Sara tentou dar um jeitinho, nasceu Ismael, filho de Agar, que mais tarde foi um problema para dentro da casa dela, e depois foi um problema para Israel inteiro, porque esse povo era doido e tentava matar Israel. Quando nós tentamos dar um jeitinho, nós estamos, na verdade, agindo sem fé e sem paciência. Toda vez que você tentar viver a vida sem fé e sem paciência, dando o seu jeitinho, você vai ser levado a cometer pecados e começar a ajeitar as coisas ao seu redor, e vai chegar mais cedo ou mais tarde que você vai se enrolar nesse fio de arrumação que você fez. Mais cedo ou mais tarde você vai estar tão enrolado que isso vai te dar um nó e você vai se ver preso no meio de uma armadilha que você mesmo construiu por sua falta de fé e por causa da sua impaciência. Precisamos entender isso, que não tem um futuro bom, que se você começar a dar jeitinho na vida, porque está com dificuldades, e passar a não confiar no Senhor e nem esperar por Ele, mas cedo ou mais tarde você vai estar tão enrolado que você não tem mais nem como resolver no início. Ah, pastor, mas eu estou com um problema financeiro. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma fingida aqui no fisco. Eu vou sonegar o imposto daqui. Eu vou mudar o peso de um produto dali. Eu vou comprar alguma coisa sem nota e não vou dizer. Eu vou fazer alguma coisa assim, pastor, porque eu preciso me ajeitar. Eu preciso dar um jeito. Eu confio no Senhor que Ele vai me ajudar a sair dessa furada, mas se eu não fizer nada, pastor, eu vou quebrar até o dia que chega a PF na tua porta. Porque não existe uma ação sem fé e sem paciência que possa funcionar e dar certo no final. Você vai se enrolar. Você vai se enrolar. E por último, o motivo pelo qual fez você agir sem fé e sem paciência não vai ser cumprido por causa dos seus propósitos. Lembre-se, Davi queria proteger a mulher e os filhos. E o que aconteceu no final? Ele não conseguiu proteger nem a mulher nem os filhos. Porque nenhuma das promessas feitas pela falta de fé e pela impaciência vão dar certo. Nós nos movemos por fé. E para isso nós temos muita paciência esperando por Deus. É difícil? É difícil. Não é fácil, não. Porque eu costumo dizer lá no seminário, às vezes Deus só entrega as coisas quando falta 5 para meia-noite. Quando você já está no desespero total, dizer, Senhor, não dá mais para esperar mais não. Aí Ele chega. E às vezes a providência é sempre maior do que você esperava. Mas se você for impaciente, demonstrando falta de fé no Senhor, você vai tomar a decisão errada, você vai se enrolar e não vai conseguir o que você queria no final, de todo jeito. Nosso desafio para hoje, vamos agir com fé e com paciência. Porque quando nós agimos com fé e com paciência, nós buscamos como Jesus a glória do Pai e não nosso próprio conforto. Nós buscamos a glória de Deus e não a nossa própria segurança. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Senhor, como nós somos falhos em crer no Senhor. Nossa fé é falha. Nossa fé é pequena demais, meu Deus.
E por nossa falta de fé, nós somos levados, Senhor, a sermos impacientes e agirmos por conta própria. Nos enrolamos em nossas próprias decisões, nos encurralamos, gerando armadilhas para nós mesmos e nem conseguimos o que queríamos no final. Senhor, dá-nos essa consciência, meu Deus, e ajuda-nos, ó Senhor. Como disse os teus servos, os apóstolos, aumenta-nos, Senhor, a fé, aumenta-nos a fé, porque nossa fé, com certeza, é menor do que um grão de mostarda. E nós precisamos crer no Senhor, principalmente nos dias difíceis que nós estamos vivendo. Nós precisamos crer no Senhor, ao olharmos esse horizonte negro que se aproxima. Dá-nos a fé para que tenhamos a paciência de esperar no Senhor, porque quem espera no Senhor sempre terá suas forças renovadas, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Nós cremos nisso, Senhor. Por isso, meu Deus, ajuda-nos, aumenta-nos a fé, no nome de Jesus. Amém. Temos 5 minutinhos para ir no banheiro, tomar uma água e nós voltamos para o nosso estudo de escola dominical.